Os gráficos facilitam a leitura de informações que estão em tabelas. Fica mais fácil tomar decisões. Agora estudaremos como inserir um gráfico no Word, como inserir os dados da minha tabela e como alterar o tipo de gráfico. Como inserir um gráfico no Word? Eu tenho um modelo aqui onde eu tenho uma tabela no Word e as informações dessa tabela sendo representadas em um gráfico. Esse gráfico usa uma forma geométrica, aqui um retângulo com um efeito visual 3D, para comparar cada elemento da minha tabela, comparar os seus valores. Então eu tenho uma visualização melhor de como esses dados estão acontecendo. Eu vou apagar esse exemplo e vou inserir um gráfico novo então. Eu venho aqui no Inserir e aqui no Ilustrações eu tenho Gráfico. Muito semelhante ao Excel. Nesse local escolho o tipo de gráfico. Eu vou escolher o mesmo que eu estava usando, que é o gráfico de barra com efeito visual 3D. Ao inserir, ele abre esta janela, que é uma janela do Excel, para as informações. No momento eu vou fechar esta janela e visualizar um gráfico padrão na minha página. Como inserir os dados para o gráfico? Então, após inserir o meu gráfico, ele ainda não está interpretando esta minha tabela. Então, como eu vou atualizar a tabela do gráfico com esta tabela? Eu venho, seleciono o gráfico, com o botão direito, eu venho neste item, editar dados. O sistema abre uma janela do Excel, com uma tabela no Excel, que é a tabela que tem o vínculo com o gráfico. O que eu vou fazer? Esta tabela eu vou atualizar com a tabela do Word. Eu vou fazer só um ajuste aqui de janelas para ficar melhor o nosso trabalho. Então, aqui onde tem as categorias, eu vou colocar as mesmas categorias que eu tenho aqui. Então, no Word eu seleciono e copio, Ctrl C, e aqui eu seleciono e colo. A tabela inseriu linha na planilha. Isso pode fazer com que os dados das células que estão abaixo da tabela sejam deslocados para baixo. Ok. Perfeito. Então ele atualizou. Eu vou aqui fazer um pequeno ajuste. Então eu venho aqui, deixa eu só ampliar aqui, em fonte e em bordas, tirar as bordas que vieram e vou ampliar um pouquinho mais para que esta minha primeira categoria eu tenha uma visualização por inteiro. Ok. Agora aqui eu tenho duas séries que eu não vou utilizar. Então eu seleciono elas, botão direito, excluir. Então eu tenho agora a categoria e uma série só. Estas séries são estes valores. Então eu copio aqui no meu Word e colo aqui nesta planilha. Mesmo procedimento, seleciono, vou aqui no fonte, tiro as bordas e vou aumentar um pouquinho o tamanho para digitar o meu título da série, que no caso é média de preço. Vamos corrigir aqui minha digitação. Ok, perfeito. Então perceba que eu atualizei essa tabela exatamente como a minha do Word e ele já está representando. Aqui no Word, então no gráfico, não tem necessidade da legenda. Perfeito. Agora, esta planilha do Excel eu posso fechar, não tem necessidade de salvar e venho, porque quando eu salvar o arquivo do Word, eu salvo as configurações. Então agora sim, eu tenho o gráfico representando a minha tabela. Como alterar o tipo de gráfico? Eu estou usando aqui um gráfico de barras, digamos que eu quero alterar para o gráfico de pizza. Então eu tenho duas formas de acessar a região ou o local para alteração, que é assim, seleciono o gráfico, dou um botão direito e venho aqui em alterar tipo de gráfico. Posso também, ao invés de dar um botão direito após a seleção, eu posso vir aqui em ferramentas de gráfico em design. Bem à esquerda eu tenho aqui tipo e a opção alterar tipo do gráfico. Nesta janela, que é a escolha de tipos, então nós vamos escolher o gráfico de pizza e o de pizza normal, de frente. Dou um OK. Perfeito, ele atualiza as informações com a representação. Nesse caso, é importante uma informação auxiliar, que é a legenda. Então, para reabilitar a legenda, eu venho aqui, clico em Layout, em Rótulos. Aí eu tenho a legenda como opção e vou colocar à direita.
Olha só, uma adequação rápida do nosso gráfico e que também tem uma boa leitura. Então nós trabalhamos aqui uma tabela e representando essa tabela, essas informações da tabela num gráfico, mostrando que o Word ele está muito avançado, ele está procurando atender sempre às suas necessidades. Não é mais só aquela ferramenta simples para edição de texto.